Olá, boa noite a todos. Terça-feira, 25 de janeiro. Veja agora os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Epidemia de feminicídio. Na última semana, uma mulher foi assassinada a cada 33 horas no Rio Grande do Sul. Conheça as histórias de duas novas vítimas do machismo no nosso estado. Veja esta imagem. Idoso de 86 anos é resgatado depois de 4 dias trancado em casa, sob o calor escaldante da capital. Já já os detalhes. Alerta para o consumo de água. Depois de 14 dias de calorão acima dos 40 graus, a orientação é uma só. Utilizem a água da forma mais consciente possível, porque em algum momento essa água poderá faltar para outras pessoas. Consciência para toda a coletividade. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E olha, a gente começa a Segunda Edição de hoje trazendo um destaque de uma epidemia. Uma epidemia de feminicídios aqui no Rio Grande do Sul. Em uma semana, prestem atenção nesse dado, em uma semana, pelo menos 5 mulheres foram assassinadas aqui no Rio Grande do Sul. Uma vítima a cada 33 horas. Deixa eu conversar com a minha amiga Gabi Lerina, que acompanhou hoje 2 dessas histórias que representam aí essa estatística revoltante, o traço mais cruel do machismo aqui no Rio Grande do Sul, minha amiga. E aí, Gabi, boa noite. Oi, Chemali. Boa noite para ti e a todos que estão nos acompanhando. Horrível e chocante essa situação, né, Chemali? Exato. Pois é. E por trás desse crime está ódio e aquele ciúmes descontrolado, os ciúmes em excesso, Chemali. Pois então, mais 2 casos de homens que não aceitavam o fim de um relacionamento. Em um deles, a mulher era bem mais velha que o suspeito. O outro caso, bem diferente, ou seja, ao contrário, ou seja, o homem que era mais velho que a vítima. Aliás, chamar-lhe a vítima, apenas uma menina de 18 anos e que deixa para trás a vida dela e também 2 crianças, 2 filhos. Uma criancinha de pouco mais de 1 ano, Chemali, e um bebê de apenas 2 meses de vida. Olha só na reportagem. Na manhã de segunda-feira, Ana Paula Machado da Cruz, de 35 anos, foi morta a facadas em Sapucaia do Sul. Ela tinha uma medida protetiva contra Paulo Brum, de 21 anos, que fugiu após o crime. A filha da vítima, de 14 anos, tentou defender a mãe e acabou ferida. Esfaqueou o pescoço dela inúmeras vezes. Aí eu pulei da cama, empurrei ele acabou acertando meu braço e meu seio. Perto dali, nesta casa de Novo Hamburgo, Amanda Guerim Miranda, de 18 anos, foi atingida por um tiro disparado pelo companheiro, de 31, na tarde de segunda-feira. O próprio suspeito levou a jovem ferida até o hospital. A polícia, o agressor, alegou que a mulher foi vítima de um assalto em casa. Mas os investigadores desconfiaram quando ouviram o relato do pai dele. O sogro de Amanda disse que ela havia sido baleada em um bar. A garota morreu durante o atendimento. Ela não tinha medida protetiva contra William Renan Melo. O suspeito, com quem Amanda teve 2 filhos, foi preso por feminicídio. Nesse caso, ontem ela tomou a decisão que ela não queria mais. Ela disse, eu quero que tu saia de casa, que tu vá embora. Isso fez com que ele perdesse a cabeça e acabasse atirando. Covardes, covardes, covardes. Não há outro adjetivo para esse tipo de atitude. Vão amargar agora uma pena bastante pesada e merecem toda a cadeia que diz ali o Código Penal. E olha só, tem novidade no caso do farmacêutico morto na Orla do Guaíba. Cartão postal aqui de Porto Alegre. 13 envolvidos no crime foram identificados pela polícia. É o destaque que abre o Giro de Notícias. O
trio se apresentou nesta segunda-feira na Delegacia de Homicídios. Felipe Moraes da Silva, de 33 anos, foi morto a facadas no dia 16 de janeiro após uma briga. Em depoimento à polícia, o grupo disse que um deles esbarrou em uma mulher que estava com Felipe, dando início à discussão. Os suspeitos são vendedores ambulantes e trabalham na orla. O homem que deu as facadas em Felipe alegou que agiu em legítima defesa. Ninguém foi preso até o momento. Nesta madrugada, foi preso o suspeito de matar um homem com mais de 80 tiros na zona norte da capital. Eleandro Vieira da Silva Júnior, de 23 anos, foi localizado na BR-116 em Guaíba. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e também pela participação nesse homicídio em dezembro do ano passado. A polícia procura outras 2 pessoas que participaram do crime. Claudemir da Silveira, de 32 anos, saía do prédio onde morava com a esposa e a filha quando foi surpreendido com os disparos. Segundo a polícia, a prisão será importante para esclarecer a motivação do assassinato. O adolescente que foi algemado em um shopping na capital registrou o boletim de ocorrência na Delegacia de Combate à Intolerância. Ele foi acompanhado da mãe na tarde de ontem. O jovem de 15 anos disse que estava aguardando um lanche na praça de alimentação e não vendendo balas, conforme a administração do shopping informou. Ele contou que foi prensado contra a parede por um policial e algemado. O caso foi no dia 18. E olha, o nosso assunto agora está há 14 dias aqui no Segunda Edição, todos os dias. É claro que eu estou falando do calorão seguido com mais de 40 graus em cidades gaúchas e com as altas temperaturas e pouca chuva. O sinal de alerta está mais do que aceso. Isso porque diminuiu e muito a quantidade de água nos nossos mananciais que abastecem os municípios aqui do nosso estado. Vamos para a redação conversar com a Ingrid Oliveira, porque a situação é essa, o alerta é esse. Pode faltar água, não se fala ainda em racionamento, mas se fala em consciência, né, Ingrid? Boa noite. A situação não é das melhores, viu, Chamali? Boa noite para ti, boa noite para o pessoal de casa. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente confirmou que todos os rios aqui do nosso estado estão em um nível crítico. A gente tem umas imagens aí, nós sobrevoamos hoje o rio Gravataí, que abastece cerca de 1 milhão de habitantes aqui na região metropolitana. E segundo a Corsã, Chamali, o nível até melhorou com a chuva que caiu no município, mas mesmo assim esse rio está 1 metro abaixo do nível normal, mantendo esse alerta. Então, 5 carros de som estão percorrendo os bairros lá de Gravataí, pedindo que a população não desperdice água para evitar o pior, que seria o racionamento. E aí, meu amigo, a coisa fica bem mais complicada. Torneira seca, né? Torneira seca é complicado demais. Exatamente. E aqui em Porto Alegre, Chamali, o Departamento Municipal de Água e Esgotos faz o mesmo apelo. Isso porque, com a estiagem, o nível do Guaíba já baixou pelo menos 60 centímetros. Com o calorão que tem feito, o consumo de água, é claro, aumentou 35%. E o problema é que, por causa dessa falta de chuva, a água captada no Guaíba está chegando mais escura às estações do DEMAI. Vem mais terra, vem mais barro junto. E com isso, esse processo de tratamento está mais lento. Assim, os moradores dos pontos mais altos e distantes podem ser afetados. Olha só. Utilizem a água da forma mais consciente possível, ainda mais nesse momento, né? Evitando lavar carro, lavar calçada, molhar grama, molhar plantas, porque em algum momento essa água poderá faltar para outras pessoas. Chamali, e com isso, dias quentes, a água evapora mais rápido, então só contando com uma ajudinha de São Pedro mesmo. Vamos ouvir. O que a gente precisaria seriam chuvas de melhor qualidade. O que seria isso? Seriam eventos de precipitação aí mais volumosa e persistente, ou seja, repetidos dias com aquele volume bom de chuva para que haja aquela resposta hidrológica. Tem que ter fé, tem que pedir para São Pedro olhar para cima, fazer a dança da chuva. Fazer a figa, né? A figa, né? Para realmente ver se melhora. Agora, Ingrid, tá quente pra caramba, todo mundo sabe disso. Há 14 dias é uma marca histórica. Só que tem gente que tá rindo à toa, né? Tá super satisfeita com esse calorão. Que história é essa?
Olha, tudo tem um outro lado, né, Chemali? Seja para quem vende o sorvete, o ar-condicionado e, é claro, quem vende água mineral. É nessa distribuidora aqui no centro de Porto Alegre, o vai e vem dos entregadores não para. As vendas cresceram 25%, então esse calorão está sendo considerado um alívio para o dono da empresa. Com a pandemia, quase todas as distribuidoras ou fecharam, né, ou sofreram muito. Então agora é uma hora de dar uma recuperada aí, colocar um dinheiro no caixa, fazer um fôlego, né, colocar as contas em dia. Colocar a conta em dia é bom agora, a gurizada tá pedalando e bem fácil ali, né? Porque entrega para todo lado, muita gente pedindo água. Olha, uma das coisas que eu mais compro lá em casa é água, seja na garrafinha, seja nas bombonas, porque realmente faz falta para a gente se hidratar. E olha, quem também está se beneficiando desse calor todo são os produtores de melancia. Eles comemoram a qualidade da fruta. É o assunto de hoje para minha amiga Alessandra Bergman no Momento Agro. Nem todos os seres sofrem com as altas temperaturas, Chemali. A melancia é um deles. Elas adoram esse calorão insuportável. A estiagem vem afetando pouco as lavouras de melancia, porque grande parte dos agricultores está utilizando a irrigação por gotejamento. São gotinhas de água que saem de canos como este espalhados pela lavoura. Mas como boa veranista que ela é, também precisa de proteção solar para não se queimar muito no sol. Nessas fotos aí vemos papéis de jornais colados nas melancias. Isso evita que ela fique com aquele aspecto esbranquiçado, que não agrada muito quem vai comprar melancia para comer. Só que, atenção, eu conversei com o técnico da Emater, Jamir Fortunato. Ele me explicou que quanto mais esbranquiçada ela estiver por fora, isso significa que ela está vermelha e suculenta e doce por dentro. A fruta, além de ser doce e nutritiva, está baratíssima, só R$ 2,00 o quilo em alguns supermercados, apesar de valer 30 centavos o quilo para o produtor. Para quem não sabe, o município de Arroio dos Ratos, na região carbonífera, é a capital nacional da melancia e município que mais produz a fruta no Brasil. É com você, Chemali. Daqui para frente só melancia esbranquiçada, né, Alessandra Bergman? Olha, brincadeiras à parte, gente, o outro lado desse calorão, numa propriedade rural lá no norte do estado, 50 mil frangos morreram por causa desse calor excessivo. Foi no interior de Ronda Alta. 2 aviários ficaram aí sem ventilação após o rompimento de um cabo de energia no último domingo, matando as aves. A equipe de infraestrutura do município auxiliou na limpeza do local e também se encarregou da abertura de uma vala para enterrar esses animais. Baita prejuízo para esses produtores em função das altas temperaturas. A gente vem falando isso há muitos dias. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, presta atenção nessa imagem. Um idoso passou por um sufoco aqui em Porto Alegre. Ingrid. Depois de 4 dias, Chemali, trancado dentro do apartamento, ele foi resgatado pela polícia. Tudo isso, imagina, em pleno calorão. Os detalhes na volta do intervalo. Voltamos com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Olha só, gente, quando nós pensamos que a saúde está melhorando, vem mais um momento em que ela passa a ser o foco. Isso nos mostra o quanto é importante estarmos com ela em dia, fazermos consultas de acompanhamento e os check-ups necessários. E para tudo isso, você sabe que pode contar com a IBCM. O plano de saúde da IBCM tem tudo o que você precisa para estar de bem com a sua saúde e ainda cuidar da sua família. São diversas especialidades médicas, terapias, fisioterapia e odontologia. E o melhor, tudo sem coparticipação ou aumento do valor conforme a idade. Garanta um ano mais tranquilo. Sua saúde merece sua atenção desde agora. Por isso, chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, que a equipe da IBCM retornará a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual.
E olha só, pessoal, notícia de agora há pouco. O governo do estado emitiu alertas para todas as 21 regiões do Sistema 3As de monitoramento da pandemia. A decisão se deve à piora dos indicadores de Covid-19 em função da variante Ômicron. Nesta terça, foram registradas 50 mortes pela doença. Segundo o governo, não havia essa marca desde 17 de novembro. Em uma semana, a média móvel de casos confirmados aumentou 67%. O número de internados em leitos clínicos entre suspeitos e confirmados cresceu 57% e de internados em UTI, 28%. E olha, começa nesta quarta-feira a vacinação de crianças entre 6 e 11 anos com a Coronavac aqui no estado. Em Porto Alegre, a imunização será feita em 8 unidades de saúde: Lomba do Pinheiro, São José, Santa Rosa, Fradique Viseu, 1º de Maio, Vila Cruzeiro, Guarujá e Ponta Grossa. A vacinação de crianças com Coronavac foi aprovada pela Anvisa na semana passada e será feita em municípios que tiverem estoque do imunizante. Também há 83 mil doses de Coronavac na Central Estadual de Armazenamento que serão distribuídas amanhã. Até agora, 22 mil crianças já foram vacinadas aqui no nosso estado e a vacinação com a Coronavac é um dos nossos assuntos no SBT Rio Grande, segunda edição dessa quarta-feira. E olha, amanhã, quarta-feira, também começa o Campeonato Gaúcho, esporte agora em alta aqui no segunda edição. E a dupla Grenal vai estar em campo contra times de Caxias do Sul. E um antes da estreia, como foi a terça-feira de Inter e Grêmio. Matheus Schenck conta pra gente. Fala, Schenck! Oi, Chemali, boa noite para você, boa noite a todos. Vamos nessa então atualizar a dupla Grenal, que entra em campo amanhã na primeira rodada do Gauchão. O Internacional visita o Juventude no Alfredo Jaconi e o Grêmio recebe a equipe do Caxias. O Grêmio que vai usar um time de transição, um time de guris. Mas a gente começa falando do Internacional, que tem novidade, viu? O dia foi para avançar as negociações com o Zenit da Rússia por Yuri Alberto. O atacante está perto de um acerto, restando alguns detalhes de percentual futuro da venda. Basicamente, o Inter quer ter um valor maior para caso ele seja revendido na Europa, mas a tendência é que ele vá embora mesmo. O Inter, por sinal, já tem acerto com o lateral direito Fabrício Bustos, do Independiente da Argentina, restando saber se ele chega agora ou só no meio do ano, quando acaba o contrato dele lá no time argentino. Já o Grêmio, como falei, usa amanhã um time de transição, um time de guris, contra a equipe do Caxias na Arena. E para esse jogo, o preço do ingresso tá salgado, viu? Olho na tela aí, o ingresso mais barato, se você não é sócio, custa R$50. Esse é o mais barato. O valor pode passar dos 100 pila, dependendo do setor que você quiser acompanhar o jogo. Tá salgado. Tá salgado ou não tá, Marcelo Chemali? Para Grêmio com transição contra o Caxias na primeira rodada do Gauchão. Eu achei salgado. Me diz aí. Um abraço. Até mais. Tá tipo o Shark da campanha, viu, meu amigo? Salgado pra caramba. Agora, presta atenção nessa história que, felizmente, teve um final feliz. A Brigada Militar resgatou um idoso que passou dias caído, sozinho, dentro de um apartamento aqui em Porto Alegre, Ingrid. Chemali, teve um final feliz, mas mesmo assim dá um aperto no coração só de pensar, né, nesse senhor que ele passou. Esse idoso, ele tem 86 anos, ele mora sozinho em um prédio no bairro Petrópolis, aqui na capital, e ele foi resgatado, Chemali, a gente está vendo aí as imagens, por 2 soldados do 11º Batalhão da Brigada Militar. O que aconteceu? Uma vizinha, ela escutou o idoso pedindo socorro, chamou a polícia, isso foi na última sexta-feira. Esse idoso, esse senhor, ele foi encontrado em estado crítico de desidratação por causa, é claro, do calorão. Imagina, 40 graus em Porto Alegre e ele ficou 4 dias no chão do apartamento. Pois é. A suspeita é que ele tenha caído, né? Pode ter se desequilibrado, ele não conseguiu levantar, ficou pedindo socorro. Os soldados, então, arrombaram a porta depois de conseguir conversar com ele, que apesar de tudo isso, ele ainda estava lúcido, Chemali, e ele foi encaminhado para o HPS, internado. Agora, o que a gente não sabe, nem a Brigada Militar soube, né, nos dizer, é se ele tem algum familiar, né, Chemali? A gente fica pensando isso, imagina, 4 dias, provavelmente não dava sinal para ninguém, né? Como é que ninguém foi buscar ele, enfim. É uma situação realmente que nos deixa angustiados, né? Só de pensar. Sem dúvida. E agora, por conta do calor, pode ter aí uma queda de pressão, né? Levou esse tombo.
Por isso que é importante, né, essa relação com vizinhos, né? Mesmo pessoas mais de idade, que moram sozinhas ou têm família mais distante, ter essa relação, né? Não fosse o vizinho escutar o pedido de socorro, talvez a história com o final não seria tão feliz assim, né, Ingrid? Exato, ainda bem que essa vizinha teve esse tino, né? Conseguiu ouvir, conseguiu ver que era uma coisa séria. Provavelmente ela deve ter também batido ali na porta, ele não conseguiu atender, né? Se levou esse tombo, não conseguia se movimentar, não conseguia nem chegar até um telefone, né, Chemali? Se ele estava ali no chão. Então, ainda bem que ela conseguiu ouvir e ainda bem que esses policiais ali da Brigada Militar conseguiram resgatar ele, agora está recebendo tratamento, como tem que ser, né, Chemali? E a família também, se estiver olhando essas imagens aí, né, faça contato com os vizinhos, agradeça e tenha mais, né, frequência nas visitas a pessoas de idade. Isso é muito importante. A solidão também é um problema sério nas grandes cidades. Olha, obrigado pela atenção de todos. Na sequência vem o SBT Brasil. Amanhã, 11h30, o SBT Rio Grande. 13h, o SBT Notícias. E a gente se fala de novo às 7h20 da noite. Tchau, tchau.